Valeu. Olá, boa tarde a todos que acompanham o 81sportweb.com.br. Estamos aqui hoje entrevistando o Ginei Ribeiro, narrador, atualmente do Sport TV, também do PFC. Já narrou também em rádio, até em beira de campo também. Com certeza, tudo bem? Começando o nosso bate-papo, a nossa entrevista, qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou na sua carreira, desde o início dos seus estudos, até nas suas narrações em rádios e até hoje mesmo na TV? Uma dificuldade que você encontrou, então um jogo difícil de narrar? A dificuldade a gente sempre encontra, né? Eu estou trabalhando há 20 anos na área, né? Já trabalhei em rádio, já trabalhei em cima de caminhão, narrando futebol amador. Hoje, graças a Deus, trabalho aqui no Sport TV. Dificuldade a gente sempre tem. Já tive dificuldade, falta de dinheiro para fazer, de repente, um jogo que eu queria fazer na rádio, uma rádio pequena, não tinha condição de fazer. Já tive dificuldades técnicas de poder, de repente, desenvolver um bom trabalho, não tinha um bom microfone, né, não tinha um bom fone. Já fiz rifa de ventilador para comprar um microfone legal, um microfone importado para poder trabalhar no rádio. Dificuldade você tem, às vezes cai o sinal, você tem que justificar o problema do sinal. No rádio era mais dificultoso porque eu tinha que vender propaganda, né? Eu trabalhei durante 15 anos no rádio, esses 15 anos eu tinha que vender propaganda para ganhar dinheiro, né? Então, dificuldade eu acho que até o final da minha carreira sempre eu vou ter. Faz parte. Uma outra pergunta assim, diferente, por exemplo, uma motivação para você ser narrador, ser jornalista. Houve uma motivação na infância, alguma inspiração de algum narrador que você viu e de repente você decidiu, eu quero ser narrador? Eu sempre narrei, eu sempre escutei rádio AM, né? Minha paixão sempre foi rádio AM, sempre gostei de ouvir Fiore Giliotti, José Silvério, Osmar Santos, Edemar Anuzek, Cleide Oliveira, Paulo Soares, Reinaldo Costa e tantas outras feras aí, né, do rádio brasileiro. E eu quando criança, eu ganhei aqueles jogos de futebol de botão, né? Sim. Hoje em dia a molecadinha ganha PlayStation 3, né? Diferente. Muito diferente. E eu ganhei umas pecinhas de futebol de botão e eu narrava futebol de botão no chão frio da minha casa, né? Brincava de narrar e gostava de narrar, achava legal narrar. Só que aí um dia meu pai trouxe um estrelão pra mim totalmente empenado, meu pai é pintor de parede. Ele me deu esse estrelão, eu desempenei o estrelão, coloquei os blocos lá, coloquei tábua, coloquei vela e tal, e ali virou meu Maracanã, virou meu Morumbi, virou meu Pacaembu, né? Sim. Eu era o narrador, eu era o comentarista, eu era o jogador e fui gostando de fazer aquilo, até que chegou a adolescência, eu parei de jogar botão e comecei a trabalhar, né? Só que eu nunca esquecia a narração, eu brincava de imitar narrador. Eu ia na beira do gramado com um gravador e ficava narrando jogos de futebol amador. Até que um dia um cidadão lá da Rádio Anchieta, chamado José Costa, Rádio Anchieta, rádio lá de Itanhaém, né, que eu comecei, ele me ouviu na beira de campo, gostou, ele pediu para eu levar as fitas no outro dia na Rádio Anchieta, eu levei. Aí o chefe da equipe, que era o Edson Sobral à época, ele ouviu e gostou e falou para mim, ó, o ano que vem vou montar uma equipe para narrar futebol amador, você aceita? Eu aceito. Aí eu não parei mais. Aí depois eu fiz rádio, curso de rádio, curso de locução esportiva, jornalismo e assim por diante. Continuando. Tá certo. Uma mensagem que você deixa para os futuros narradores, futuros jornalistas, principalmente agora em época de Copa, em época de Olimpíada, que isso é uma profissão que tem uma tendência de crescer. Sim. Né? E o próprio jornalismo mesmo também crescer, né? O jornalismo esportivo. Você tem uma mensagem que você deixa para esses futuros profissionais? Eu acho assim, eu fui muito incentivado, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com o Fiore Giliotti, trabalhei com o Fiore de 99 até 2005. Na minha opinião, assim, uma das pessoas mais perfeitas que eu pude conhecer, né? Como profissional, como narrador, como homem, como pai, como patrão. Infelizmente nos deixou bem no início da Copa do Mundo de 2006, mas o Fiore era um pai para mim. E o Fiore sempre falou a respeito de dignidade, né, cara? E é uma coisa que eu sempre procuro ter, dignidade, de não passar por cima de ninguém, de ser amigo de todo mundo e de sonhar, cara. E de sonhar. Eu nunca imaginei trabalhar no Sport TV, entendeu? Meu sonho era narrar na Rádio Globo de São Paulo. Eu narrei na Rádio Record há muitos anos, mas meu sonho era narrar na Rádio Globo. E eu recebi, cara, uma proposta para trabalhar na Rádio Globo, até na época, não como narrador, mas na época como setorista do Santos. Só que não tinha condição de fazer, porque eu já trabalhava numa afiliada da Rede Globo em Santos, que era a TV Tribuna, e depois pintou o Sport TV através do PFC, através do pay-per-view.
A mensagem que eu digo é o seguinte, cara, não desista. Não desista. Eu acho que agora que eu tô começando, cara, a comer o filé mignon. Sabe, agora que eu brinco, que eu falo, agora que eu fico em hotel com 5 estrelas, porque a Globo me dá a liberdade. Eu acabei de chegar de Bauru, fiquei no melhor hotel de Bauru, fui fazer jogo no Rio de Janeiro, você fica nos melhores hotéis do Rio, você chega no aeroporto, tem um carro te esperando, tudo isso é um sonho de qualquer um. Só que é demorado esse sonho. Para alguns, isso se realiza na semana seguinte que o cara se formou, o cara entra na Globo, pode acontecer. Mas na minha vida não, na minha vida demorou 17, 18 anos para eu chegar onde eu nem imaginava chegar, entendeu? Então acho que eu não desisti dos sonhos, cara. Eu já morei em casa de amigo de favor, eu já tive a oportunidade de não ter dinheiro nem para comprar água, entendeu? Eu já passei por altos apuros, que meu pai é um cara humilde, meu pai ganha R$400 por mês, minha mãe vende Avon, entendeu? Então hoje, graças a Deus, cara, o pilar da minha família sou eu, através do meu trabalho, através do meu salário, mas até chegar aqui, cara, eu ralei muito, entendeu? É esse o recado, não desista, cara. Vai ter um monte de cara chato que vai falar, pô, mas narrador ganha mal. A maioria ganha mal, mas tenta ser a minoria, cara. Tenta se aproximar dos melhores, tenta você chegar. Então eu me espelho nos melhores para chegar. E eu acho que o desafio é esse, cara. Não desistir. Batalhar na vida é sempre bom, né? Com certeza. Continuar batalhando. Com certeza. Relacionado a esse sonho que você citou agora nessa sua última resposta, o sonho de narrar, por exemplo, uma final de Copa do Mundo, se possível com a seleção brasileira, ou então se narrar os Jogos Olímpicos também, faz parte desse seu planejamento, desse seu sonho? Cara, eu costumo dizer o seguinte, que eu já faço parte de um time bom, né? O fato de eu ver o Milton Leite narrando a final de uma Copa do Mundo, o fato de eu ver o J. Júnior narrando os principais eventos da casa, o fato de eu ver o Luiz Carlos Júnior acabando de narrar o jogo França e Brasil na França, o fato de eu saber que o meu coordenador que faz o jogo comigo hoje no Pacaembu, ontem estava no sorteio da onde será a próxima Copa do Mundo, o fato do meu coordenador da semana passada estar lá na França no jogo do Brasil, já me motiva. Se um dia eu vou fazer o jogo da seleção brasileira, aí é só lá na frente. Hoje eu sei que nem uma chance. Existe uma hierarquia, existe o principal narrador da casa e eu me espelho em cima do narrador da casa para eu lá na frente ser, talvez não igual a ele, mas talvez brigando com ele ali. Mas não me preocupo se eu encerrar minha carreira e narrar uma Copa do Mundo. Se vier, será uma consequência. Mas não vou morrer triste se eu não fizer uma Copa do Mundo, porque nasci narrando futebol de botão e hoje eu trabalho de esporte TV, cara, para mim já estou realizado. E para finalizar a nossa entrevista aqui na Quem Tem um Esporte Web, Eugênio Ribeiro, você tem alguma história para contar para a gente de bastidores, histórias curiosas ou histórias assim, histórias que acontecem fora das câmeras, né? Com as câmeras desligadas, sempre em off. Tem alguma história para nos contar? Algum relato? De tragédia, de alegria? Pode ser uma história engraçada também, até para terminar. Eu tenho várias histórias, cara. Eu sou um cidadão com muitas histórias. Por exemplo, vou contar uma. Em 92, eu fui narrar um jogo do Santos no Maracanã. Sim. Santos e Flamengo no Maracanã. O jogo foi 3-3. Narrava na Rádio Atlântica de Santos. E no mesmo dia, o São Paulo jogava em São Januário, contra a equipe do Vasco. E eu trabalhava na Rádio Atlântica, cara. Peguei um ônibus de Santos para o Rio de Janeiro, cheguei no Maracanã 8 horas da noite, jogaram 9h30. E se eu tivesse no bolso, no dia de hoje, R$20 era muito. Aí eu consegui uma carona, cara, pra voltar com o ônibus da torcida do Santos para Santos. E eu aceitei o desafio, voltei. Chegou na Dutra, cara, teve uma emboscada dos ônibus dos torcedores do São Paulo, cruzando com os ônibus dos torcedores do Santos. Os ônibus quase se bateram, os ônibus se encontraram num posto de gasolina, houve uma guerra, briga, os caras soltavam fogos dentro do meu ônibus, eu abaixei a cabeça, os caras quebraram o vidro e tal, os caras gritavam, jornalista, desce, senão você vai morrer, né? Os caras do Santos falavam, eu não desci, fiquei, aí o ônibus andava assim de 5 em 5 metros assim, para ir pegando os caras machucados, e numa dessas chances eu desci do ônibus, andei na Dutra mais ou menos uns 5 km a pé, até chegar num posto de gasolina, e quando eu cheguei em outro posto, que ali não estava tendo briga, eu convenci um senhor que vinha para São Paulo, e ele vinha para cá para trazer hortifruti granjeiros de uma empresa que ele trabalhava no Rio de Janeiro, e eu vim de carona com ele até São Paulo, e nesse mesmo dia eu já peguei um táxi e fui para São Caetano narrar jogos abertos. Então, essa dificuldade, assim, essa loucura aconteceu comigo, e eu conto para todo mundo que foi uma coisa louca, que aí hoje eu venho aqui narrar um jogo do Pacaembu, ao lado do Lino, que é um baita comentarista, ao lado da Joana, que é uma menina maravilhosa, tudo montadinho, os caras passam o som, câmera perfeita, HD e assim por diante, aí você faz com o maior prazer. Faz parte da história também, né? Faz parte da história, exatamente. Tivemos então com o nosso
Nosso querido Odinei Ribeiro, pelo 81 Sport Web. Obrigado. Valeu, gente. Sucesso.